Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no livro de Juízes, no capítulo de número 10. A partir do versículo de número 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servirmos aos Baalins. Aqui o contexto desse texto se dá depois que Israel ele peca contra o Senhor, faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, andando pelo caminho da idolatria, a ira de Deus se acende contra os filhos de Israel. Então eles são por 18 anos oprimidos e envergonhados pelos filisteus e pelos filhos de Amon e se viram muito angustiados. E nesse contexto, quando eles estão ali desfrutando das consequências dos seus pecados, eles vão buscar ao Senhor dizendo que pecaram contra o Senhor e deixaram ao Senhor e serviram aos Baalins. Mas aqui o propósito, aquilo que estava no coração de Israel nesse momento, era simplesmente porque eles estavam ali sofrendo com as consequências do pecado, mas necessariamente eles não queriam ainda abandonar o pecado da idolatria. É o que vai ficar bem claro depois no versículo 11 e 12, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os amonitas vos oprimiram e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? No versículo 13 também diz: Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. E no versículo 14: Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Então, o que é que estava acontecendo? Eles estavam servindo aos ídolos e estavam ao mesmo tempo querendo servir ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ter dois senhores na nossa vida. Nós não podemos, como diz o Senhor Jesus, servir a Mamon e ao Senhor ao mesmo tempo. Nós não podemos. Deus, ele quer exclusividade na adoração. Os ídolos, eles permitem ter mais de que os seus adoradores tenham vários deuses, mas com o Senhor, o Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus que se fez conhecido, que se revelou ao seu povo, não é assim. Ele diz que a sua glória ele não vai dividir com outro, que só ele é quem pode ser adorado. E nesse contexto é por isso que o Senhor olha para os filhos de Israel e diz: vão lá aclamar os deuses de vocês. E nós bem sabemos, como diz o Salmo de número 115, que os ídolos dos povos não passam de vaidades. Eles não podem salvar, eles não podem fazer nada pelos seus adoradores. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, som nenhum lhes sai da garganta, e eles não podem fazer nada pelos seus adoradores. E aqui Deus está dizendo: olha, vão clamar aos ídolos que vocês têm entregado a vida de vocês. Ele que livre vocês no tempo do aperto. E aqui Israel ele se vê a condição que eles realmente se encontravam. Eles não estavam, em verdade, confessando os pecados e se arrependendo dos pecados. Eles queriam se ver livres das consequências do pecado, mas não queriam nada verdadeiramente com Deus. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam o Deus da bênção. Era exatamente isso que estava acontecendo, e às vezes isso acontece, pode acontecer comigo e com você. Nós podemos desejar as bênçãos de Deus, mas não querer nada com Deus, em verdade. E aí é nessa hora que Deus vai, de maneira bem dura e como é de fato necessário dizer, de modo semelhante, assim como disse aqui, para os filhos de Israel: ide
e clamai aos vossos deuses. Vocês não podem servir aos deuses e ao mesmo tempo a mim. Vocês precisam ter uma dedicação plena e total comigo. É isso que Deus requer do seu povo. Ele quer 100% do nosso coração. Ele quer a nossa adoração de modo pleno, sem dividir com ídolos. Então, no versículo 15, quando se tornam conscientes dessa realidade, os filhos de Israel, mais uma vez, eles vão confessar os pecados deles, dizendo: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze tudo quanto te parecer bem. Então aqui, os filhos de Israel já não estavam mais querendo apenas as bênçãos de Deus, agora eles estavam querendo o Deus da bênção. E por isso eles dizem que aconteça o que acontecer, faça o que bem lhe aprouver, Senhor, que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja feita, mas nós vamos servir ao Senhor em verdade. Aqui é o verdadeiro arrependimento. É quando nós queremos Deus, independentemente de bênçãos. É quando nós buscamos ao Senhor, independentemente de qualquer coisa. E eles insistem, depois disso, dizendo: porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Eles clamam pelas misericórdias de Deus. No versículo 16 diz: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Que bênção é podermos abandonar os ídolos. Qual é o ídolo da sua vida? Nós podemos perguntar para nós mesmos: qual é o ídolo que tem estado presente em meu coração? Que possamos abandonar os ídolos e servir ao Senhor. E quando eles fazem isso, os filhos de Israel, é dito que já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus, ele se compadeceu. Ele sentiu entranháveis afetos para com o seu povo. Ele o contemplou naquela condição, naquela desgraça a qual eles estavam. Desgraça no sentido político, no sentido geográfico, no sentido físico. Eles estavam ali oprimidos pelos filisteus, pelos filhos de Amon por 18 anos. E a maior de todas as desgraças que eles estavam ali experimentando era a decadência espiritual. Eles estavam desperdiçando a vida deles, adorando os ídolos. E nesse contexto, quando eles se arrependem dos seus pecados, quando eles passam a, em verdade, servir ao Senhor, é dito que o Senhor já não pôde reter a sua compaixão. O Senhor colocou o seu coração na miséria a qual seu povo se encontrava. Eles não mereciam nenhuma bênção de Deus, nem um auxílio da parte do Senhor. Mas Deus usa de misericórdia para com o seu povo, de modo que eles conseguem, a partir de então, a se recompor, a se reorganizar, a terem estratégias, a pensarem melhor. O pecado, ele tem disso. Ele tem um efeito de emburrecimento. As pessoas, quando estão no pecado, pensam que estão fazendo coisa boa, mas estão agindo de maneira tola, de maneira insensata. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós ouvimos a Deus em nossa vida, nós passamos a ter ações adequadas que vão recompor a nossa vida, que vão reestruturar a nossa vida, que vão nos dar ali o suporte que nós precisamos para trazer as bênçãos de Deus conforme a sua graça para a nossa vida. E nesse contexto, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus em Jesus Cristo e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade em minha vida. Já não mais servirei aos ídolos do coração, mas servirei tão somente ao Senhor, que merece toda a adoração, toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe o nosso dia e que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade.